Graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Senhor, mais uma vez te damos graças por este momento em que aqui estamos reunidos, mais uma vez para aprendermos de Ti. Te louvamos porque não há lugar melhor para estar do que na Tua presença. Não importa aonde, não importa com quem, o que importa é estarmos na Tua presença. E hoje, mais uma vez, Pai amado, faça segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E aqui estou eu, me dispondo para ser caminho, para ser, Pai amado, um vaso em Tuas mãos. Faça segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Peguei um som, pastor Cleiton. Glória a Deus. Quem quiser acompanhar essa leitura inicial, 2 Coríntios 12, 9. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 12. É porque eu falei tudo muito junto. 2 Coríntios 12, 9. Aí... é 12. Não tem que falar para casa dos outros. 2 Coríntios 12, 9. Todo mundo abriu? Amém. Amém? Bom dia, mais uma vez, Missão Ressignificar, no nosso encontro semanal. Hoje, quem está com vocês é Edson. E vamos trazer, segundo a graça do Senhor, uma palavra que é exatamente o que eu acabei de falar. Segundo a graça do Senhor. Amém? E a palavra a palavra inicial se encontra em 2 Coríntios 12, 9. E diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois... Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele foi bem, gostei, eu particularmente gostei muito, né? Porque como eu gosto de dizer, eu gosto sempre de comparar eu com o pastor Cleiton, em questão de força, é praticamente a mesma, né? Então, eu praticamente, eu não tenho, com o meu corpo e a minha altura, quanto mais alto, mais força a gente tem, isso é natural. E eu, como não cresci, não me alarguei, a força é pequena. E aí, eu particularmente, eu gosto muito dessa palavra. O poder, né, se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu tenho essa possibilidade. Não depende da minha força física. E tudo, absolutamente tudo, que se recebe de Deus, ou que por Ele é acometido, né, sobre nós, o que vem sobre nós, por Ele, é exclusivamente por sua graça. E ponto. É pela graça dele.
Ainda que muitas vezes a gente não concorde, porque nem sempre vem coisas boas sobre nós. Né? Nem sempre o que recebemos dele aos nossos olhos, que fique bem claro, aos nossos olhos, é bom para nós. Mas ele é que detém o conhecimento do passado, do futuro e do presente, e ele é que tem propósito na vida de cada um, e ele distribui a graça conforme a vontade dele e com o propósito que ele tem na vida de cada um. E graça, a gente sabe que é um favor, né? E por ela, todos são abençoados. Inclusive, quando esses acometimentos que não são da nossa vontade vêm sobre nós, nós somos abençoados. Só não sabemos ou não queremos aceitar, mas é assim. E a graça, o que eu acho interessante é que a graça, ela não foi entregue ao homem apenas para benefício próprio. Assim como Deus, ele faz conosco, ele entrega a graça para nós, ele espera que nós façamos também ao próximo da mesma forma. E Mateus 7,12 enfatiza isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens o façam, assim fazeis vós a eles também. Então, você quer algo de bom para você? Você já tem, Deus já deu, e deu de graça. Então, faça aos outros. Recebeu a graça de Deus, não é para benefício próprio, mas é para partilhar o que você recebeu com os demais. Pela graça, dentre tantas bênçãos e dons que recebemos, né? Também é recebido ou recebemos o poder de Deus, que lemos lá acima agora há pouco. E com a manifestação desse poder em nós e através de nós, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque facilmente nós podemos manipular esse poder em nosso favor, em benefício próprio, e acabar esquecendo do motivo pelo qual Deus entregou esse favor. E aí o que acontece? A gente vai pegar essa honra, esse louvor e trazer para nós mesmos. E isso deveria ser exclusivamente para Deus. É Deus que está atuando, é Deus que está fazendo através de nós. Ele está nos usando, somos meros vasos. E tudo que Deus faz através de nós é para honrar e glorificar a Ele. Amém. Mas a gente ainda cai na cilada e em determinado momento a gente traz isso para nós e aí a gente deixa de louvar, honrar a Deus e acaba trazendo isso para nós. E aí é complicado, né? E o que pode impedir isso? Que a gente trazer essa honra para nós? O versículo lá em cima falou que a fraqueza. É a fraqueza que vai impedir que a gente vire esse pavão, né? É ela que vai impedir. Quando Deus fala que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele não está falando da ausência de força, como eu comecei, né? Não está falando de ausência de força física, mas ele está falando de humildade. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele está falando da humildade. Ou seja, temos que reconhecer e submetermos à autoridade e soberania de Deus. Porque não basta apenas reconhecer a autoridade e soberania de Deus. Temos que estar debaixo dela, fazendo exatamente aquilo que Ele quer que façamos.
Por isso que Paulo fala que gloriar-se na fraqueza e não no poder. Ou seja, quanto mais humilde eu for, mais, no sentido não de quantidade, mas a gente vai estar mais na presença de Deus e permitir que sejamos usados por Deus da forma correta e do jeito correto. Amém? Amém. Amém. O poder mal administrado induz e facilita o alargamento do caminho. A fraqueza ou humildade limita ao caminho estreito. Então, se a gente olhar com olhos pomposos para o poder, com facilidade a gente vai entrar num caminho largo, e a gente sabe onde vai dar o caminho largo. Mas se a gente permanecer dentro da fraqueza, dentro da humildade, ela vai nos manter no caminho estreito, que também sabemos onde vai dar, né? Uma morada eterna com Deus. Um caminho largo, uma morada eterna, mas não com Deus. A questão é que essa verdade, ela não é entendida, e por isso, raramente ela é aceita. E muitos querem mesmo esse poder. Muitos têm entendimento desse poder e querem para ele. Muitos não têm entendimento desse poder e também querem para ele. Mas um pouquinho diferente, mas é assim que funciona. Eita, que eu tenho que tomar cuidado. Espera aí, gente. Miguel, depois você corta aí, viu? Caramba, onde é que eu tô? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória seja dadas a Deus. Então vamos lá. Amém? Essa questão da humildade. Do nascimento, do momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, nós entramos em uma guerra. Entramos em uma guerra quando nascemos e só saímos dela quando morremos. Não tem como ser diferente. Alguns podem questionar, mas você está numa guerra. Ainda que não seja uma guerra espiritual, mas quando você nasce, você já está numa guerra. Como diz uma música secular aí, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Então você já entra numa selva de pedra, e principalmente nos tempos de hoje, que a gente vive num capitalismo muito louco, de você ter que conquistar algo para você sobreviver bem. E quando tudo isso ainda vem acompanhado de um mundo espiritual, aí a guerra ela é muito mais acirrada. Essa guerra natural, quando você não tem entendimento do espiritual, a natural, quando você não tem entendimento do espiritual, você vai guerrear ela com a sua força. É com a sua força física mesmo, com a sua capacidade. Mas a espiritual não. Por isso se fala da humildade. Então, a guerra espiritual, ela não é vencida pela força física, mas por humildade. Ou seja, reconhecendo e se submetendo à autoridade, como já foi falado. E para que o mal se estabeleça e tragar vidas, só é necessário um deslize. A gente se encanta com o poder. Isso é fácil. O ser humano, ele se encanta com o poder. E é assim desde o início. E o que é necessário para que não ocorra esse deslize daquilo que a gente recebe de Deus? Que Deus nos deu. Às vezes os nossos olhos se encantam, os nossos olhos crescem.
eu tenho capacidade de ter muito mais. A gente não dá o devido louvor, devida honra que foi Deus, mas aí eu acho que fui eu. O que eu posso fazer para amenizar isso? Então, para entender e aceitar que essa graça, ela vem de Deus e não pertence a mim, a gente precisa entrar em três situações, três dimensões, mas, no mínimo, em três atitudes. E a primeira é com relação à palavra. É a palavra quem vivifica e quem alinha o espírito do homem com o espírito de Deus. É ela que alinha o espírito do homem com o espírito de Deus. E não é a palavra que alinha, é a palavra quem alinha. Porque a palavra no princípio, era o verbo ou era a palavra. Então, não é a palavra que, é a palavra quem. É através da palavra que conhecemos a vontade e a soberania de Deus. Recebendo esse poder, se não tivermos inseridos na palavra, o poder ele vai ser perigoso para nós mesmos. E por que isso? Através da palavra que conhecemos a vontade e soberania de Deus. E é a própria palavra que diz isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Eu tenho que tirar essa mão daqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. E eu entendo que até aqui já seria suficiente. Não precisava continuar. Para que a gente entenda e faça tudo que nele está escrito. Mas Deus é bom, Deus é cheio de graça. Aleluia. E Ele quer nos abençoar. Aí, pelo seu amor e pela sua graça, aleluia, Ele Jesus. Completa. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É por Ele, é pela palavra dEle, é pelo poder dEle e não pelo meu conhecimento, pela minha capacidade, pelo que eu acho que eu tenho. Josué 1:8, né? A palavra, quando bem administrada, nos ajuda a vencer todo o mal e a enxergar e viver a verdadeira graça. Aleluia. A palavra, quando bem administrada, nos ajuda a vencer todo o mal, a enxergar e viver a verdadeira graça. O outro ponto é a oração. Primeiro a palavra, agora a oração. A oração é a arma que fortalece a alma e impede sua captura pelos desejos e prazeres do mundo. Por ela, nossos olhos espirituais são abertos e mostra um mundo totalmente diferente do que conhecemos. O mundo natural é um, o mundo espiritual é outro. Então, através da oração, através da palavra, primeiramente, e entrando em oração, conhecendo a palavra, conhecendo a vontade e a soberania de Deus, entrando em oração, Deus vai nos mostrar o mundo espiritual, totalmente diferente desse que conhecemos. E Atos 12, 5, 7 diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E Pedro dormia o sono dos justos. Oh, glória! Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Por que isso aconteceu?
porque havia uma igreja em incessante oração. E o mundo espiritual ali naquele momento, ele foi movido e ele foi aberto e um anjo entrou naquela cadeia, arrebentou as cadeias, abriu a porta do cárcere e Pedro saiu. E se a gente for continuar lendo, ele vai pedir para colocar uma capa. E hoje nós temos muitos filmes aí que já copiou da Bíblia, né, que coloca a capa da invisibilidade. A gente assistiu muito desenhos animados com relação a isso, e filmes, e por aí a gente vai. Mas a verdade é que a oração, ela é uma arma que fortalece a nossa alma e que abre os nossos olhos para o mundo espiritual. Aliado à palavra, o poder vai sempre aumentando. Quando é bem administrada, a oração nos ajuda a vencer todo mal. Assim como a palavra, quando bem administrada, a oração nos ajuda a vencer todo mal, a enxergar e viver a verdadeira graça. O outro, primeira palavra, segundo a oração, e o outro, esse tríplice que está andando sempre junto, o jejum. O homem, por natureza, ele é carnal. E constantemente procura saciar a sua carne. Até aí nada de ruim, porque a fome vem, a fome bate e nós temos que nos alimentar. A questão é quando o homem passa a alimentar somente a sua carne. Porque o que vai acontecer? O perigo aí é enorme, ele é muito grande. Porque vamos ter um homem carnal fortalecido e um homem espiritual enfraquecido. Quando passamos a alimentar só a carne, um homem carnal fortalecido e um homem espiritual enfraquecido. Alimentar a carne, só a carne, é como alimentar uma fera. Em determinado momento, ele pode se rebelar e atacar. É um pouco diferente alimentar uma fera do que alimentar a carne. Quando se alimenta muito a carne, é como alimentar a fera. Só que se você alimenta a carne, só a carne, ela se rebela. Você alimenta uma fera, se você deixa de dar o alimento, ela vai voltar para a sua natureza e vai atacar. Assim é a carne. A natureza dela é querer se fortalecer, querer ser saciada. Para que haja esse controle, alimenta-se a carne, alimenta-se a alma, alimenta-se o espírito. Deu a dosagem correta para cada um. Homem carnal enfraquecido, homem espiritual fortalecido. E a melhor arma, não apenas para enfraquecer a carne, mas aniquilá-la, é o que estamos falando, o jejum. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Quando bem administrado, assim como a palavra, assim como a oração, o jejum nos ajuda a vencer todo o mal e enxergar e viver a verdadeira graça. Graça e paz. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E isso não é um jargão, é o que nós temos nos esforçado a cada dia para viver. Você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida. Você que caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Cristo venceu por meio da palavra, da oração e do jejum. Aleluia. E isso ninguém pode contestar. Oh, glória a Deus. E nesse intervalo aí, eu acho que ficou bem claro que eu gostei de enfatizar bem essas 3 frases em cada um, né? Na palavra, no jejum, a mesma frase,
e na oração. E por que eu quis enfatizar? A primeira, nessa expressão, a primeira frase é bem administrado. Nós vimos lá atrás que o poder mal administrado, ele pode arrebentar, acabar com a nossa vida. Agora eu quero falar sobre o bem administrado. E por que eu chamei a atenção a esse fato? Porque a Bíblia, ela nos alerta sobre a mordomia quanto às coisas de Deus. 1 Pedro 4,10 diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quando não percebemos a responsabilidade que nos foi entregue pela graça de Deus, corremos um sério risco de sermos reprovados e considerados infiéis. Lucas 16:1-2 diz: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Eita glória! Aleluia, Jesus! Ser mordomo de Deus requer responsabilidade e requer muita atenção naquilo que você faz. Receber o dom, ele não, como foi falado, ele não é apenas para nosso benefício próprio, mas para os outros, para o próximo. Disse também, aliás, como foi lida a primeira palavra lá de Pedro 4, cada um administre aos outros. O dispenseiro não está para cuidar somente dos bens, para cuidar de vidas também. O poder mal administrado facilita o alargamento do caminho, além de acelerar a morte, torna muitos doentes. Olha a responsabilidade que é. Esse mordomo, ele, apesar de ter sido, vamos dizer, demitido, né? Mas aqui representa, essa demissão dele vai representar a sua morte, ainda assim ele permanecia lá na cidade. Continuou a negociar, continuou a fazer o que ele fazia, continuou no erro. Espiritualmente ele já tinha recebido a sua sentença. E aí o que chama a atenção nesse mordomo? Assim como foi com ele, foi com Adão e com Eva. Adão e Eva não foi expulso do jardim, ele também foi expulso lá da administração. Adão e Eva não morreram espiritualmente, mas continuaram fora do jardim. Ele foi demitido, vamos dizer assim, mas continuou firme e forte, fisicamente falando, mas morto espiritualmente. Ele teve uma sentença de morte. O que chama a atenção nesse mordomo foi a falta de entendimento de tudo isso que ocorreu com ele, do que ele precisava naquele momento. E o que ele precisava naquele momento? De arrependimento. Mas ele preferiu continuar sendo preso pela concupiscência da carne. Ele em nenhum momento, nesse período que ele estava ali como mordomo, ele fortaleceu o homem espiritual, ele só fortaleceu o homem carnal. E aí ele teve uma sentença, não que, assim como Deus não se alegra na morte do ímpio, mas para o maligno ele teve de uma bela sentença, porque ele conseguiu alargar mais, encher mais o seu recinto lá.
Então ele não teve arrependimento, ao contrário do filho pródigo. Ele preferiu permanecer no erro. Deus nos chama a atenção e mostra que a responsabilidade do mordomo não é só com bens materiais, como falado, mas com vidas. E aí chama-se a atenção. Também, não só vidas, as outras, mas também com a dele. Como Cleiton já falou, já nos trouxe um ensino sobre isso. Temos que cuidar primeiramente de nós. Se não cuidarmos de nós, não temos capacidade de cuidar dos demais. E um avião, quando passa por uma turbulência muito forte, algum risco, já joga a máscara e tem uma instrução. A máscara primeiro vai em mim. Depois que eu estiver respirando tudo direitinho, eu vou ter como cuidar dos outros. Aqui funciona dessa mesma forma. A outra parte da expressão, falada lá em cima, por 3 vezes, vencer todo mal. Né? Vencer todo mal. Primeira, bem administrado e vencer todo mal. Já falamos que estamos em guerra constantemente e para que essa guerra seja vencida, é primordial que se entenda. Primeiro, quem sou eu? Quem é você? Segundo, quem é o nosso inimigo? Como combater se não conhecemos? E terceiro, quem é o nosso aliado? Quem é o nosso comandante? Então temos que ter esse conhecimento. Me conhecer o inimigo e conhecer o nosso general. E saber como atuar, como atuar nesta guerra. Só assim haverá vitória. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Então, para vencer todo o mal, requer também, diante de tudo que foi falado, se conhecer o inimigo e conhecer o nosso general, aquele que vai à nossa frente. A terceira parte da expressão é enxergar e viver a verdadeira graça. E eu falei bastante, verdadeira graça, a verdadeira graça. E foi de propósito, por quê? Porque se existe uma verdadeira, existe uma falsa. E nós demos uma pincelada algumas semanas atrás sobre isso, mas não aprofundamos. Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura. E não vou ler o resto. Propósito. Quero parar só nisso daqui. Não quero perder o contexto que tem antes e depois desse versículo, né? Que no caso aqui seria só a parte A. Enganosa é a graça e vã a formosura. E quando uma graça é enganosa, é fácil de entender quando olhamos para a verdadeira. E como que é a verdadeira? Quando uma graça é verdadeira? Nós já falamos. Quando o favor de Deus, ele está atuando em nós, não apenas para o nosso benefício, mas para o benefício do outro, para o benefício do próximo. Oi? Quando tem o reconhecimento de que não é para o nosso benefício. Não é para o nosso, não. É para o nosso. Mas também, mas não só para nós. A primazia não é só para. Não apenas para nós, mas para nós e para o próximo. A verdadeira graça, ela vem acompanhada de atenção, ela vem acompanhada de cuidado, ela vem acompanhada de bondade, ela vem acompanhada de amor, e a gente pode pegar os frutos do Espírito e pode entrar ali na Bíblia e fazer uma garimpada e que a gente vai achar muito mais
do que esses 3 ou 4 aqui que foram citados. Com a enganosa graça, não é diferente. Ela também vem acompanhada da atenção, ela vem acompanhada do cuidado, ela vem acompanhada da bondade, porém, visando sempre o benefício próprio. E não se importando com ninguém mais além dele próprio. E por que isso acontece? E eu gosto sempre de falar isso. Porque o homem, ele é egoísta. E o seu coração sempre tendencioso a pecar. A enganosa graça está acompanhada de algo que chama a atenção. A formosura, né? Ivan, formosura. Essa formosura, ela é atrativa, ela é desejável aos olhos. Alguém já leu isso em alguma outra parte da Bíblia? Que encanta e aquece a alma. Porque ela não vem, essa enganosa graça, ela vem de 2 formas. Ela vem atraindo com bens materiais, a cobiça de riquezas, mas ela também vem atraindo através de, se for homem, de uma bela mulher. Se for mulher, de um belo homem. E aí eu gosto de falar que por isso que Dalvânia gosta que eu fique cabeludo e barbudo. Porque aí se bem que eu acho que não tem condições de eu ficar feio, né? Mas aí ela acha que eu vou ficar feio e ela vai deixar comigo na rua. Então ela é desejável aos olhos, encanta e aquece a alma. Porém, é vã, ou seja, vazia, insignificante, sem valor, fútil e frívola. Frívola, ou seja, inútil, superficial e leviana. E aqui a gente abrange tanto a questão material, no que diz respeito a bens, quanto a questão emocional. Pessoas que procuram atrair para tirar vantagem. Quantas vezes nós não vimos reportagens de pessoas que se aproximam de outras com aquele encanto e de repente dá um golpe e toma toda a sua fortuna. Uma graça enganosa. Chega todo faceiro, todo cheio de carinho, todo cheio de amor, todo cheio de cuidado, e aí de repente naquele determinado momento ele dá o bote e rouba tudo. Benefício próprio. É uma graça enganosa. Aos nossos olhos, se não estivermos em oração, se não estivermos dentro da palavra, em jejum, fortalecendo o homem espiritual, é muito fácil cair numa cilada dessa. Fácil cair. Com essas características, a enganosa graça envolve facilmente a todos que não estão firmados na palavra, né, como foi falado, em constante oração e jejum. Ela envolve numa teia fortalecida que, não havendo uma intervenção divina, serão todos consumidos até a morte. A enganosa graça, ela é tão maléfica que os que são usados por ela não têm ou não querem ter por conta da aparência, dos ganhos, das conquistas, né, da atratividade aos olhos, da cobiça. Ela é tão maléfica que essa percepção do mal que estão fazendo, o que a pessoa está fazendo, aqueles que estão fazendo, e atraindo, eles não percebem que o mal que estão fazendo e que estão atraindo para eles o mesmo fim daqueles a qual eles estão fazendo. Quem anda com a enganosa graça, ele faz o mal não só para aqueles demais. Ele está envolvido na mesma teia que ele está envolvendo os demais. E aí é morte para os dois lados. E para o outro. Que foi o que nós vimos lá na parábola do mordomo infiel.
A princípio, ele estava lesando o seu senhor e iludindo os demais. E aí aqui vale abrir um parêntese de que o que é a graça, a verdadeira graça? É um favor que é feito. E quando se faz esse favor, o que vem em troca? Nada. Porque é um favor. Você fez um favor, esquece que você fez. É assim que funciona na verdadeira graça. Agora, na enganosa graça, você faz o favor, mas esse favor, ele vai ser cobrado em determinado momento. Então, não é favor, é empréstimo. E o empréstimo, quando você não tem como pagar, ele vai ter que ser saldado de alguma forma. Se é um bem, pode levar teu carro, pode levar tua casa, pode levar alguma coisa. Nos tempos da Bíblia, levava-se até os filhos como escravos. Mas espiritualmente, a sentença é a morte. Então essa ceia, ela é muito fortalecida. E não havendo uma intervenção divina, acaba. Esse é o primeiro grupo. Nós estamos falando daqueles que não conhecem a palavra. Agora existe o segundo grupo, que infelizmente esse segundo grupo são exatamente os que conhecem a verdade, que dizem professá-la, mas que de fato tiram proveito do seu próximo. Aqui já nem é do outro, é do seu próximo, para benefício próprio. Esses estão numa condição pior do que os anteriores. Se a gente for ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, lá todinho, vai falar dos falsos mestres. E ali vai dizer quem eles são, o que eles são e o que vai ser acometido sobre a vida deles. Então eles tiram proveito do seu próximo para benefício próprio. Esses estão numa condição pior que os anteriores. São raça de víboras que se entregam às paixões, porque não vem só com bens. São como cães que voltam ao vômito, ou como a porca que depois de limpa volta ao vômito, né? Que está lá em 2 Pedro. Essa é a enganosa graça que nós temos que ter cuidado. Por isso temos que fortalecer o homem espiritual, para que o homem carnal não sobressaia, a gente se envolva numa teia e não consiga sair dela. Porque se não permitirmos ou buscarmos o socorro, fatalmente teremos uma sentença como o mordomo teve. A enganosa graça é uma via de traição dupla. Não é uma via de mão dupla, é uma via de traição dupla. Porque no mesmo instante em que você está traindo alguém, você está sendo traído por você mesmo. Você está sendo induzido a fazer algo de errado e procurando uma sentença maldosa para você. Então tem um inimigo das nossas almas aí por trás. Ele está te prometendo coisas boas. Se for uma traição entre marido e mulher, vamos dizer assim, uma mais bela, uma mais bonita, uma mais rica, uma sei lá mais o que, ou um homem mais belo, um homem mais bonito, no caso da mulher, e aí de repente não é nada daquilo. É uma via de traição dupla. Não tem como você trair, e a traição que nós estamos falando aqui é trair o Deus verdadeiro. Claro que nós vamos trair aqueles ali que nós estamos enganando, mas quando você trai lá, você está ao mesmo tempo sendo traído pelo inimigo das nossas almas, sendo traído por você mesmo, por ter permitido entrar nessa teia. E a sentença, se não fugir dela com rapidez, vai ser a morte. Amém? Amém. E a gente pode terminar, e eu gostaria, para contribuir com essa palavra,
a carta de 2 Pedro, né? O capítulo 2, e o livro de Tiago, Tiago 4. Se pegar o livro de Tiago 4, também ele vai enfatizar bem a respeito dessa enganosa graça. E para que a gente não entre na enganosa graça, é preciso administrar bem a graça. Mas isso é um assunto para uma próxima vez com o nosso pastor Cleiton. Isso é um assunto para o nosso pastor Cleiton, uma próxima vez. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem aqui conosco. E estejam sempre conosco. Aproveite. Se quiser deixar o seu like. Se quiser, inscreva no canal. Quem gosta dos nossos vídeos, se achar que vale a pena, compartilhe também. Vamos orar? Vamos. Tá difícil aí? Tá. Então vai sem oração mesmo. Não, parece que tá bloqueado aí que o negócio. Amém. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te damos graças, porque o Senhor tem nos feito entender que somos homens, que somos meros mortais e que de nós mesmos não podemos realizar absolutamente nada. Que tudo, Pai amado, que temos feito, que temos procurado fazer, dentro da nossa limitação humana, temos procurado fazer com sabedoria, temos procurado fazer com boa vontade, temos procurado, Pai amado, fazer de acordo com a Tua soberania, de acordo com o que o Senhor tem determinado que possamos fazer. Sempre, Pai amado, pensando não somente em nós, mas naqueles que o Senhor determinou que deveríamos, Pai amado, como bons discípulos, caminhar por toda a terra e levar esse Evangelho a quem quer que seja. Que o Senhor continue, Pai amado, trabalhando não somente em nossos corações, mas no coração de todos aqueles a quem o Senhor já alcançou, para que permaneçam, Pai amado, na verdadeira graça, na Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, conhecendo e sabendo verdadeiramente quem é a palavra verdadeira, Teu Filho Jesus Cristo, e através dele que deu a sua vida para que possamos ter vida e vida em abundância, possamos partilhar essa vida com todos aqueles que estão necessitados. Te damos graças e entregamos, Pai amado, todos aqueles que estão aqui conosco, as suas famílias e aqueles que estão nos assistindo, assim também como suas famílias. Te damos graças, te damos glórias, em nome de Jesus. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais.